A paz do Senhor, a igreja. Amém. Os irmãos podem tomar assento dando glória a Jesus. Glória a Deus. Eu confesso para os irmãos que lá em casa eu ensaiei uma saudação, mas agora sumiu. De tão feliz que eu estou neste lugar. Eu estou tão agradecida ao Senhor por estar aqui, que as palavras que eu tentei decorar lá em casa, elas sumiram. E eu estou imensamente alegre de rever alguns irmãos, de estar aqui mais uma vez na cidade de Juiz de Fora. Eu preciso me apresentar a você. Eu estive aqui em agosto, foi em agosto do ano passado. Eu sou da casa, eu sou da terra, eu também faço parte, eu também sou teu povo. Eu estive aqui no mês de agosto do ano passado e foi a primeira vez que eu retornei a Juiz de Fora. Eu nasci aqui, fui criada aqui e aos 10 anos de idade meus pais faleceram e nós fomos para a cidade de Lavras e ficamos ali e estamos ali. Mas o ano passado Deus me deu esse privilégio de retornar à cidade de Juiz de Fora depois de 49 anos. Com 50 anos, Deus me trouxe na minha terra novamente. E é um misto de emoções que eu estou sentindo nessa noite. Talvez você esteja me olhando e falando: que irmã mais bobona. É porque você não sabe o que eu estou sentindo. É porque você não sabe como é que eu saí daqui, como é que eu estou retornando. Eu saí daqui órfão e hoje eu estou aqui com meu pai. E eu estou muito feliz por esse privilégio. Deus me deu a honra e a alegria de conhecer o pastor Josué. Ele é o pastor dos meus sonhos. Ele é o pastor que eu tenho no meu coração. Ele é o pastor que está desenhado no meu coração. Você não sabe o que eu estou sentindo. É como se eu nunca tivesse saído daqui. É como se eu estivesse dormindo e de repente acordei e revi meus irmãos e revi minha igreja e estou revendo meu pastor presidente. Está entendendo? Talvez para você seja comum porque você está aqui, mas para mim, que estava esperando a promessa cumprir, não é comum. O nosso Deus está aqui. Saí daqui conhecida como a coitadinha, a órfãozinha, e hoje eu volto como serva de Deus. Você não sabe o que a minha alma está sentindo nessa noite. Quando eu cheguei aqui, o ano passado, mês de agosto, cheguei na porta da casa do pastor, sem saber o que eu ia encontrar pela frente. Mas quando ele chega na garagem e ele vem andando para o portão, eu senti uma graça tomar conta da minha alma. Ele beijou a minha testa e disse: eu te abençoo, minha filha. E na hora descortinou para mim que Deus me traria de novo para esse lugar. E eu aprendi a amar sem nunca ter visto. Pastor, como eu amo a vida do Senhor. Pelo Senhor eu oro, pelo Senhor eu choro, e por essa igreja eu oro ao Senhor. Irmãos, quando eu cheguei aqui hoje pela segunda vez, eu estou na rua da minha escola. Eu estudei aqui, no Colégio Santa Catarina. Não é isso? Não tem a escola aqui, o colégio aqui? Estudei ali, a tia Toninha.
Veio tantas coisas no meu coração. Então deixa eu te falar uma coisa, se Deus te prometeu alguma coisa, pode esperar. Pode esperar. Se você chegou aqui esperando de Deus uma promessa, você está olhando para alguém que eu posso dizer e afirmar para você, Deus cumpre o que Ele diz. Eu quero ser fiel a Deus, com a palavra que Ele trouxe para o meu coração, para esse momento, para essa igreja, para esse lugar. E eu quero fazer isso debaixo de temor, sabendo quem é dono da igreja e sabendo quem é que está no comando de tudo. Nós estamos comemorando o 45º aniversário do Círculo de Oração. E que honra é a minha fazer parte dessa festa. Abra comigo a Bíblia no tema, no livro que foi sugerido para essa noite. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 18. Enquanto você vai abrindo a Bíblia, aproveita também para abrir o seu coração, empresta o seu ouvido um pouquinho para mim e entrega o seu coração totalmente ao Senhor. Como você não me conhece, alguns já me viram e outros não. Nós servimos a Deus ali da cidade de Lavras, desde que eu saí daqui aos 10 anos. Aos 15 anos, Jesus me resgatou para Ele, porque por um triz eu estava a ponto de perder a dignidade. Já havia perdido tudo, os meus pais, casa, família, já não tinha ninguém. E por pouco, Satanás já ia roubar a minha dignidade. Mas Jesus é lindo. Ele poderia ter me resgatado aqui. Mas se Ele não me leva para Lavras, cadê Ele? Eu estou te procurando. E você precisa aparecer para mim. Oh, glória! Se Jesus não me leva para Lavras, e aos 16 anos, Ele não me apresenta aquela coisa maravilhosa, aquela delícia que está lá atrás, eu não estaria aqui também. Deus tem propósito. Só me levou para Lavras para me conhecer o instrumento que Ele ia usar para devolver a minha dignidade, para devolver a mim tudo aquilo que Satanás já estava roubando, para me fazer uma mulher digna, honrada, matar a minha fome e construir uma família. Como eu amo a sua vida, como eu te amo. Abra comigo a sua Bíblia então. Livro de Efésios, capítulo de número 6. Eu vou fazer uso de uma tradução que eu estou usando nessa noite, NVT, mas você fica à vontade na tradução da sua Bíblia. Diz assim, o versículo que foi escolhido para essa noite. Orem, orem no Espírito. Está escrito isso? Orem no Espírito em todo tempo e em toda ocasião. Eu estou lendo, repetindo para você, NVT. E você está na Almeida, não é isso? Escute. Orem no Espírito em todo tempo e ocasião. Sejam atentos, persistentes e sigam orando por todos os santos na terra. Essa é a tradução. Amém? Lá em Lavras, há uns anos atrás, disse Deus assim para mim: eu vou lhe levar em alguns lugares, vou lhe levantar. Aí alguém pode escutar isso e dizer: estava caída, irmã? Não, Deus estava só mudando algumas coisas. E quando isso acontecer, não pode dizer que assim disse eu, se eu não te mandei dizer nada. Não brinca com a minha igreja, não inventa balela, não toca na cabeça de ninguém, não entrega o que eu não te mandei entregar, porque do
do mesmo jeito que eu lhe levantei, eu também lhe tomo. A ordem foi dada. Ele é claro, certeiro. Há um ditado lá fora que diz, manda quem pode, não é assim? E obedece quem tem juízo. Mas a regra aqui dentro, ela é outra. Manda ele que pode. E obedeço eu porque quero morar no céu. Então o tema que nos foi sugerido para essa noite, e o tema que as irmãs escolheram, orando em todo tempo. Extraíram do capítulo de número 6, versículo de número 18, do livro de Efésios. Hoje é o terceiro dia do congresso. Eu imagino que o primeiro dia, a irmã chegou aqui e deu uma aula sobre o livro de Efésios. Eu imagino que ontem quem chegou, já chegou com tudo, no versículo de número 18. E Deus continua tratando nessa noite. Mas escute, o tema é orando em todo tempo. Extraíram do livro de Efésios. Quando a gente olha para o capítulo de número 6, o capítulo em si, ele todo, ele sugere para nós um tema. O tema é orando em todo tempo. Mas quando a gente olha para Efésios, capítulo de número 6, o capítulo ele sugere para nós um novo tema. Estamos em guerra. Eu não sei se você leu o capítulo só por ler, repetiu só aquilo que foi lido. Não sei se você entendeu o capítulo de número 6 de Efésios, mas o tema que o capítulo 6 nos sugere nessa noite é: estamos em guerra. A gente precisa entender que nós não estamos num jardim grinaldado de flores, e muito menos estamos blindadas. Não estamos no jardim, não estamos blindadas, pelo contrário, estamos expostas. E olhando para o livro de Efésios, ele vai mostrar para nós que nós estamos em guerra. Sabendo que nós não estamos no jardim, não estamos blindadas, estamos expostas, e o livro está dizendo para nós sobre guerra, a gente precisa entender que guerra é essa. É uma guerra diária, e é uma guerra espiritual. Estamos em guerra. Da hora que abrimos nossos olhos, da hora que fechamos nossos olhos, e quando continuamos dormindo, estamos em guerra diariamente. Mas a gente precisa entender que guerra é essa. É uma guerra espiritual. Agora tem uma pergunta que não cala. Se nós estamos numa guerra diária, uma guerra espiritual, contra quem nós estamos lutando? É com quem que você guerreia todo dia? A gente precisa ter ciência disso. Porque ler é uma coisa, entender é outra. Em quem? Com quem nós estamos em guerra? Paulo vai mostrar para nós no capítulo de número 12 que nós não estamos em guerra com gente, com pessoas, com aquela que não gostou da paleta de cor. Nós não estamos em guerra com aquela que não gostou do repertório dos hinos que estão sendo cantados. Não. Nós não estamos em guerra com a irmã da igreja. A nossa guerra, Paulo vai dizer no versículo de número 12, não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra a gente. É contra a potestade, principado, deixa eu traduzir, é contra as autoridades poderosas, invisíveis do inferno, que estão nas regiões celestiais. Há uma guerra travada aqui nessa noite. Você precisa ter esse entendimento. Mas tem gente que está me ouvindo agora
e dizendo: comigo, Satanás não passa nem na rua de casa. Eu não sei qual é a Bíblia que você lê. Eu não sei qual é o Deus que você serve. Vou te provar que você está errado. Escute. Primeira coisa que a gente precisa começar a entender nessa noite é que o inimigo não é uma barata que você chuta barata com o bico do sapato e ela fica de barriga para cima. Não é. O adversário das nossas almas não é uma formiga que você esmaga com facilidade na ponta do pé. Não é. Porque se fosse, Paulo não ia relatar no versículo de número 11. Escute bem. A gente precisa ter ciência que nós estamos em guerra contra um inimigo poderoso, inteligente, articulado e que está em guerra contra a nossa alma. A gente precisa ter entendimento. Ele não é uma barata que você chuta. Ah, comigo não é bem assim não, irmã. Vou te provar que você está errado. Não dá para chutar e ele ficar de barriga para cima. Porque Paulo vai dizer no versículo de número 11: se vista, se encha, pega, revista de toda a armadura de Deus. Peraí, se fosse uma barata, a ponta do meu sapato chutava. Mas Paulo está dizendo: você precisa se revestir, pegar, usar toda a armadura de Deus, para que possa, escuta, para que possa resistir às ciladas do diabo. Escute. A gente precisa entender. Cilada. A palavra cilada no hebraico vem de metadóia. Metadóia, método. Método, estratagema. Estratagema, estratégia. Nós estamos falando de um inimigo que ele usa de métodos, de estratégia para vir contra o povo de Deus. A barata, uma hora ela vai andando, uma hora ela vem voando. Ele não. Ele é articulado, inteligente, só não é mais poderoso do que o meu e do que o seu Deus. Escute bem. Paulo está dizendo sobre quem estamos em guerra, contra quem estamos em guerra. Paulo vem ensinar que a gente, para poder resistir, a gente precisa tomar toda a armadura de Deus. E no versículo de número 13, olha o que Paulo vai dizer. Olha lá. Portanto, mais uma vez, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. E depois de ter resistido, ficar de pé. Deixa eu traduzir. O que é esse dia mau? É o dia da opressão. É o dia que o bicho vai querer mostrar uma garrinha para você. É esse dia mau. Não está dizendo no dia mau que o seu patrão te deu uma advertência. Não está dizendo quando o dinheiro não deu para pagar aquela conta que você comprou a mais. Isso não é dia mau. Dia mau é o dia da opressão. É o dia da aflição, da angústia de alma. Aí Paulo está dizendo, você precisa se vestir, revestir, para você vencer. Ó, venceu.
Tem gente que vence e descansa. Conhece gente assim? Passei pela prova, já deu certo, vou tirar férias. Mas Paulo está dizendo, depois de ter vencido, você precisa estar vestido para permanecer de pé. Sabe por quê? Porque vem mais investida dele por aí. Até aí tudo bem? Deu para entender um pouquinho só de 3 versículos? Deu para você entender que nós estamos numa guerra diária? Contra quem estamos lutando? E como ele é? Mas vem Jesus falar comigo e com você mais alguns pontos importantes para essa noite. Ele é tão articulado que em Mateus 13, o próprio Jesus vai mostrar para nós quem ele é. E eu gostaria de total atenção em mim. Não desvie o olho. Não anda. Não conversa. Porque Jesus, no capítulo de número 13, Mateus, ele vai dizer que o inimigo rouba a semente. Ele é articulado, inteligente, ladrão. Ele rouba a semente. Semente. Ele rouba. Escute bem. Jesus está dizendo que ele rouba a semente, que quando a semente cai na terra, prontinha para ser semeada, pegar e frutificar, Satanás vai lá e rouba a semente, para que ela não dê fruto, para que você não cresça, para que você não saia daqui liberta. Então, uma das especialidades dele é roubar a semente. Presta atenção aqui. Não deixa ele roubar a semente. Tem gente que chegou doente aqui, precisa sair curado. Não deixa ele roubar a semente. Eu não andei 4 horas para ver gente perdendo a semente na cara dura. Você não consegue enfrentá-lo de cara limpa. Você precisa estar com toda a armadura de Deus. Sua valentia perto dele não vale nada. Escute. Jesus está dizendo que ele rouba a semente. Depois que ele rouba a semente, ele faz mais uma coisa. Ele semeia no campo de Jesus. Está escrito em Mateus 13. Ele rouba a semente, mas ele gosta de semear a semente dele no campo do Senhor. Ele rouba a semente de Deus e joga a semente dele. Aí a gente não entende. Trigo, joio, trigo, trigo, joio, joio, trigo, trigo, joio, joio, trigo, trigo, joio, trigo, trigo, joio, joio, trigo, joio, joio, trigo. Jesus está dizendo na sua parábola que quando o dono do campo dorme, os funcionários dele dormem, quando ninguém está vendo, Satanás vai lá no campo, joga a semente, e quando os lavradores vão lá olhar a colheita, a grande surpresa, joio no meio do trigo. Joio no meio do trigo. Perianda na maçai. E cada basteme como a neve anda na me faz. Joio. Aí a gente não entende porque dá confusão. Por que tem gente que em vez de obedecer, trabalha contra? Não escuta, não obedece. Eu vou colar no pastor, que eu colando nele as coisas funcionam. Joio!
Mas também vem a resposta. Os lavradores vão dizer para o dono do campo: arranca o joio. Não. Deixa o joio crescer com o trigo. Porque na hora da colheita, a gente amarra o joio, aperta o joio e põe o joio para ser queimado. Mas o trigo, porque se arrancar o joio fora da hora, pode danificar o trigo. Porque tem joio que está semeado numa família de trigo. Sabe? O pai é bênção, a mãe é bênção. Desculpa, mas a nora, o pai, a mãe é bênção, a filha é bênção, mas o genro, a família pastoral é uma bênção, mas a fulana, é só você olhar para dentro da Bíblia. A Bíblia diz que o tolo do Nabal era da família de quem? Caleb. Família da promessa. Família que vê Deus fazer. E o que Nabal era? Tolo. Aí olha o que Jesus está dizendo. Que esse inimigo que nós estamos em guerra diária, ele sabe roubar semente e ele sabe plantar semente. Aí lá em Lucas capítulo 13, versículo de número 10, o texto está dizendo que esse inimigo também sabe oprimir pessoas e deixar pessoas doentes. Ele mexe aqui e joga uma enfermidade aí. Ouviu um não gostou, deu uma brecha, ficou depressiva, magoada, chateada, logo começa a mancar de uma perna. Quando não manca de uma perna, manca da outra. Quando não manca da outra, está sentindo a coluna. Quando não está sentindo a coluna, não está aguentando ficar de pé. Não é enfermidade. É um espírito de enfermidade jogado por ele. Então ele rouba a semente. Ele planta o joio no meio do trigo. E ele põe enfermidade. Agora segura na cadeira. Sabe o que mais ele faz? Ele se opõe contra o pregador. Escute bem. Ele anda na maçai. Me guarda, Jesus. Me guarda, Senhor. Ele se opõe contra o pregador. Zacarias capítulo de número 3. O texto diz que o sacerdote Josué estava de frente ao povo para ministrar. E Satanás veio para o lado de Josué. Ficou do lado direito de Josué. Josué pronto para pregar. Mas Satanás se opõe ao pregador. Fica do lado direito. Se opondo. Querendo acusar. Está escrito em Zacarias capítulo de número 3. Mas que quando ele se levanta para se opor contra o pregador, vem o Deus do céu para repreendê-lo e colocá-lo no lugar. Então cuidado quando você se opõe ao pregador. Cuidado quando você se opõe à sua liderança. Pode estar sendo usada por ele e não sabe. Fulana não pregou nada. Cala a boca. Não seja instrumento para se opor contra quem Deus levantou. Agora pasme. Ele rouba a semente. Ele planta a semente. Ele põe enfermidade. Ele se opõe contra o pregador. E ele intercepta as orações.
Sabia disso não? Não? Abra comigo agora. Daniel, capítulo de número 10. A ordem de Deus para mim essa manhã foi: leia! Leia dentro da minha igreja. Daniel 10, para mim é o texto mais fabuloso. Toda a Bíblia é maravilhosa, mas esse texto mexe com a minha alma. Talvez você nunca tenha lido, mas olha o que diz o Espírito Santo. No 3º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, também chamado Beltesazar, teve outra visão. Ele entendeu que essa visão era verdadeira e se referia a certos acontecimentos que ocorreriam no futuro. Tempos de guerra e de grande dificuldade. Eu, Daniel, recebi essa visão depois de passar 3 semanas de luto. Durante todo esse tempo, não havia comido nada saboroso. Escute. Olha o que Daniel está dizendo. Eu estava vivendo um tempo de luto e me resguardei. Não comi nada saboroso. O que é que Daniel está dizendo? Não coloquei para dentro da minha boca aquilo que me dá prazer. Porque tem coisa que nos dá prazer. Tem coisa que a gente come para sobreviver. Verdura, fruta. Mas tem coisa que dá prazer. Presta atenção em mim. Não comi nada saboroso. Não tinha provado nenhuma carne, nenhum vinho. E não tinha usado loção perfumada. Você não come uma coisa que te dá prazer e ainda não usa um perfume? Hã? Escuta, olha para mim. Não havia passado loção perfumada até que passassem as 3 semanas. Em 23 de abril daquele ano, estava em pé, próximo ao grande rio Tigre. Levantei os olhos e vi um homem, vestido com roupas de linho e um cinto de ouro puro. Seu corpo era semelhante à pedra preciosa. Seu rosto faiscava como relâmpago. E seus olhos eram como tochas acesas. Seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido. E a sua voz era como o som de uma grande multidão. Somente eu, Daniel, tive essa visão. Os homens que estavam comigo não viram coisa alguma. Porque tem gente que está do nosso lado, mas não entende o ambiente espiritual. Tem gente que está cantando no congresso, mas não entende a marcha que esse negócio vai pegar. Somente eu, Daniel, tive essa visão. Os homens que estavam comigo não viram coisa alguma. De repente, porém, eles se encheram de terror e correram para se esconder. Assim fiquei ali, sozinho, e tive essa visão extraordinária. Perdi as forças, fiquei muito pálido e quase desfaleci. Então ouvi o homem falar, e ao som de sua voz eu perdi os sentidos e fiquei ali estendido com o rosto no chão. Nesse instante, a mão de alguém me tocou e me pôs, ainda trêmulo, sobre minhas mãos e meus joelhos. E o homem me disse: Daniel, homem muito amado, você é precioso, Daniel. Levanta-se, eu fui enviado a você, Daniel. Quando ele me disse isso, me levantei ainda tremendo. Em seguida ele disse: não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e a se humilhar diante do seu Deus,
o seu pedido foi ouvido. Eu vim em resposta à sua oração, mas por 21 dias. Porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Satanás, ele intercepta as orações para que não chegue no céu e que não aconteça resposta na terra. O anjo vai dizer a Daniel: por 21 dias estava tudo pronto. Eu já estava preparado para poder descer, mas ele não deixava. Volto para o texto. Segue o texto. Eu precisei chamar reforço. Chamei Miguel. Miguel veio, colocou o príncipe da Pérsia no lugar dele. E eu desci para te responder. Você está entendendo contra quem nós estamos lutando nessa noite? Alguém que intercepta orações. Por que tem gente que anda oprimido e anda com enfermidade? Porque ele intercepta orações. Mas o tema nessa noite é orando em todo tempo. Mas tem gente que ora e não vigia. Tem gente que até ora em algumas ocasiões, mas deixa algumas portas abertas. Agora, de Mateus, nós pulamos para Lucas. De Lucas, nós pulamos para Zacarias. De Zacarias, nós pulamos para Daniel. E de Daniel, nós vamos dar um pulo em Juízes, capítulo de número 11. O texto começa dizendo: há um homem numa terra chamada Gileade, corajoso, forte, bom de guerra, sabe lutar. Filho de um homem da terra, de um gileadita, mas o pai também chama Gileade. Escute bem, estamos falando de oração. Orar em todo tempo, persistir, e o texto diz: fica atento, persistente. Juízes capítulo 11 diz que esse homem, forte e corajoso, filho de Gileade. Abaixa só um pouquinho o som para mim, por favor. Filho de um gileadita. Esse gileadita, conhecedor de Deus, não vigia, e vai ter um relacionamento fora do casamento com uma prostituta. Nasce um menino chamado Jefté. Está escrito. Nasce um menino chamado Jefté. Uma família que tinha tudo para ser abençoada. A Bíblia diz que a mulher de Gileade tem muitos filhos. Era uma mulher ativa. Era uma mulher acordada para a vida. Mas ele foi se embestar lá fora. Cuidado para não se embestar lá fora. Ele tem esse filho com uma prostituta. A prostituta não quer a criança. Entrega ela para o pai. Essa moda tinha que pegar. Não quero, toma que o filho é teu. Eu queria ver o que uns homens aí iam arrumar. A hora que chegasse em casa, ia chegar em casa com um pacotinho na mão. O que é isso? É um presentinho que eu trouxe para você lá de fora. Essa moda tinha que pegar. Porque aí eu queria ver homem bandeando pro lado de fora. A prostituta não quer a criança, entrega pro pai. Uma família que tinha tudo para ser uma bênção.
A mulher do gileadita pega a criança, coloca a criança para dentro, cria a criança. A criança cresce junto com os filhos dela. Escute bem, o que uma casa que não tem oração acontece. Orando em todo tempo e em toda ocasião. Orando em todo tempo e em toda ocasião. Seja atento, persistente, está escrito. E continua orando pelos santos. Mas olha o que acontece. Dentro de uma casa aonde a oração foge. Os filhos do gileadita crescem junto com o filho bastardo. Cresceram. Se tornaram adultos. Os filhos do gileadita não querem o seu meio-irmão em casa. Porque gente que não ora, não gosta de estar do lado de irmão. Gente que não ora, não tem apreço por irmão. Gente que não ora, não gosta de ficar do lado de irmão. Os irmãos de Jefité crescem, olham para Jefité já adulto e dizem: nós não queremos você dentro da nossa casa. Expulsaram Jefité de casa. Porque gente que não ora, acha fácil colocar o outro para fora. Porque gente que não ora, acha fácil caluniar o outro, chutar o outro e dizer para o outro: aqui não é teu lugar. Eu não tenho problema nenhum em pregar. Ele anda na massaio. A mensagem que eu queria era outra, mas a ordem dele é essa. Quer contender, contenda com ele. Diz o texto que os meio-irmãos de Jefité colocam Jefité para fora. E diz: nós não queremos dividir a herança do nosso pai com você. Porque aquele que não ora, não sabe dividir a presença do pai com mais ninguém. Porque aquele que não ora, não sabe dividir herança. Colocaram Jefité para fora. Jefité não tinha para onde ir, ele vai para uma terra chamada Tobi. Tobi significa terra boa. Só significa, mas lá não tem ninguém que presta em Tobi. É para lá que Jefité vai se refugiar. Porque aqueles que foram chamados para amar, chutaram Jefité. Aí tem gente que não entende quando o irmão sai da nossa igreja e vai para as redes sociais e começa a postar lá que ele está nos bailes, nos botecos da vida, bebendo, traficando, se drogando, se prostituindo. Aí alguém acrantona, a Santa Rona olha aquela publicação e diz assim: isso aí já estava no coração dele, por isso que ele está postando isso. Estava não. Foi porque você chutou ele para fora. E lá fora na terra de Tobi, aonde não tem ninguém que presta, acolheu ele. E ele começa a fazer as mesmas coisas que o povo em Tobi faz. Tá? Não é porque estava só no coraçãozinho dele, ele colocou para fora, não. Você contribuiu. Agora Jefité está numa terra chamada Tobi. E a Bíblia diz que os homens que não valem nada em Tobi começam a se juntar e a se alinhar a Jefité. Agora Jefité tem um exército de homem mau caráter andando do lado dele. Porque aqueles que foram chamados para abençoar, dividir herança, colocaram Jefité para fora. Gente que não ora, coloca o outro para fora. Gente que não ora, não divide herança. Gente que não seja persistente, não sabe dar amor. Jefité agora está na terra de Tobi. E o povo permanece em Gileade. Escute. Não teve ninguém para defender Jefité. Mas um belo dia, os amonitas, povo inimigo de Israel, declara guerra contra a terra de Gileade. O texto no versículo de número 11 começa dizendo assim: em Gileade havia um homem forte, corajoso e bom de guerra. Mas Gileade pegou esse homem forte, bom de guerra e corajoso, colocou ele para fora. E agora os amonitas vêm guerrear contra Gileade.
Mas lá em Gileade não tem homem corajoso. Lá em Gileade não tem homem forte. Lá em Gileade só tem homem casquinha. Só tem uma aparência, mas não sabe lutar. E quando os amonitas mandam ameaças para Gileade e para Israel, a Bíblia vai dizer que os anciãos de Gileade, eles pensam, e agora o que a gente vai fazer? Alguém fala, peraí, nós temos um aí, bom de guerra, corajoso, sabe lutar. É? Quem? Jefté. Mas cadê Jefté? Os irmãos dele mandaram ele embora. Expulsaram ele. O congresso está aí. Aquela irmã, hein, se ela estivesse no nosso meio para cantar, hein? Ó, gogó de ouro, hein? Hã? Mas você colocou ela para fora com a sua fofoca. Se aquela profetisa tivesse aqui, hein? Você caluniou ela. Você, em vez de orar, você colocou ela para fora. Queria andar na Massai. Tem um lá na terra de Tobi, que é descendente nosso, bom de guerra, sabe lutar. Vamos buscar ele. Ai. Tem que buscar agora aquele que a gente colocou para fora. A Bíblia diz que os anciãos se juntam e vão até a terra de Tobi encontrar Jefté. Chega em Tobi, encontra com Jefté e fala: Jefté, os amonitas lançaram guerra contra nós e nós estamos precisando da sua ajuda. Você sabe lutar, você sabe guerrear, vem ser o nosso comandante, vem ser o nosso líder. Jefté escuta aquilo e fala: oi? Como é que é? Vocês não me expulsaram, não me colocaram para fora e agora estão mandando me chamar. É isso mesmo que eu estou entendendo. Eu já vi gente saindo, gente voltando e sendo pastor no lugar daquele que havia chutado ele. Já vi gente saindo, gente voltando e se tornando dirigente no lugar daquela que havia chutado ela. Cuidado para não ter que ir buscar quem você chutou por falta de oração. Jefté, se você vier conosco, guerrear conosco, vai ser o nosso comandante. É mesmo? Isso é verdade? É, isso é verdade. A Bíblia diz que Jefté volta com eles para a terra de Gileade. Quando chega em Gileade, ele fala isso perante todo mundo. Escute bem. A família de Jefté, quem colocou para fora, teve que ouvir que os anciãos mandaram buscar, trouxeram Jefté, e agora ele era comandante geral de Gileade. A Bíblia diz que Jefté, quando ele chega, a primeira coisa que ele faz é ir em Mispa, pronunciar as palavras do ancião, ficar tudo firmado, tudo concordado. E a Bíblia diz que uma das primeiras coisas que ele faz é mandar mensagem para o rei amonita. Escute bem: ó rei, por qual razão você está vindo contra o meu povo? Contra nós? Espera aí, que comandante é esse que já chega falando, né? Querendo entender o problema? Ó, lá em Gileade tem gente querendo brigar. O comandante novo Jefté chega e ele vai perguntar para o inimigo dele: por causa de que dessa guerra? Aí o rei amonita vai dizer: sabe por quê? Porque quando vocês saíram lá do Egito, vocês pegaram nossas terras, de Arnon, de Jaboque, até o Jordão. Vocês pegaram tudo e nós queremos de volta. Aí Jefté vai dizer para o rei amonita: peraí, nós não pegamos nada não. Quando nós descemos do Egito,
Para todo mundo descer do Egito, nós precisamos passar por Edom. Pedimos para o rei de Edom se a gente podia passar, o rei de Edom falou que não. Nós pedimos para o rei de Sion, ele falou que não. Nós pedimos para o rei de Moabe, ele falou que não. E outra, quando a gente foi falar com o rei de Sion, que a gente ia passar por trás, sabe o que o rei fez? Não deixou a gente passar, não confiou na gente e ainda veio contra a gente e guerreou contra a gente. Quando eles começaram a guerrear contra a gente, sabe o que o meu Deus fez? Meu Deus olhou, não gostou, abençoou a nossa vida, nós fomos lá, lutamos, vencemos e Deus nos fez pegar todas as terras pra gente. Então, peraí que eu vou te falar uma coisa. Foi o nosso Deus que deu essas terras pra gente. Desde Arnon, até Moabe, até Jaboque e até o Jordão. Nós não pegamos nada. Nós fizemos por merecer, porque Deus estava conosco. Mas peraí. Isso já tem 300 anos. Por que só agora você está querendo reaver uma coisa que você já perdeu há 300 anos atrás? Posso começar a entregar? Tem gente que não ora, não busca, não corre atrás e está querendo pegar bênção, coisas que aconteceu, ó. Passou, irmã. Se não recebeu naquela vez, se não foi naquela hora, acabou. Não resolveu. Não foi lá, não colocou uma pedra em cima do problema. Está tirando a pedra para levantar defunto, por quê? Gente que não ora. Uma vez resolvido, está resolvido. Porque tem gente que briga na internet, briga aí no WhatsApp, pega a conversa e joga na lixeira, sim ou não? Joga. Mas na hora da raiva, vai lá na lixeira ler de novo. Gente que não ora, não resolveu? Não perdoou? Não acabou com o problema? Mas o rei Amonita está levantando questão de 300 anos atrás. Aí Jefité vai dizer, rapaz, por que você não correu atrás antes, quando podia? Está correndo agora? A Bíblia diz que ele não dá confiança para Jefité. Levanta guerra contra Jefité. Mas coisa boa é quando tem um que está certo. Coisa boa quando tem um que conhece a verdade. Coisa boa quando tem um que mesmo na sua fraqueza ainda ora. Porque a Bíblia diz que a hora que eles levantam contra Jefité, o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor se apossa de Jefité. Jefité fica forte, guerreia contra eles e vence. A Bíblia diz que ele está vencendo, guerreando, conseguindo, lutando. Mas algo me chama muita atenção antes dessa guerra vencida. A Bíblia diz que Jefité, aquele que foi excluído, ele faz uma oração. Senhor, se o Senhor me der os amonitas nas minhas mãos, se o Senhor me abençoar, olha a gente orando. Até aí, uma oração de crente. Eu vou fazer um voto ao Senhor. A primeira coisa que sair da minha casa, eu vou entregar para o Senhor como sacrifício. A primeira coisa. Quer orar, ora direito. Quer orar, ora direito. Quer orar, ora com sabedoria. Quer orar, ora com palavras claras. Não seja tola. Não seja menina. Não seja boba. Não seja desajustada. Você está orando na presença de um Deus poderoso. A primeira coisa que sair da porta da minha casa eu entrego ao Senhor. Deus faz o quê? Entrega os amonitas na mão de Jefité. Jefité agora está descendo, chegando lá em Mispa. Todo mundo fazendo festa com Jefité, o novo comandante em Gileade.
E quem sai da porta da casa de Jefité tocando tamborim? Eita! A única filha. A menina virgem. A filhinha única. Quer orar, ora direito, minha filha. Quer falar com Deus? Ora direito. Fala bobagem com Deus não, minha filha. É orando em todo tempo e em toda ocasião. E olha o que o texto está dizendo: seja atenta, seja persistente, orando pelos santos. Ah, vem ela tocando tamborim. E olha o que Jefité vai falar para ela: ah, minha filha, você acabou comigo. Ah, mas peraí, quem ora é ele, quem faz a bobagem é ele, quem faz o voto é ele, e a menina que acabou com ele? É você que anda falando aquilo que não deve. E a outra que está acabando com você? A gente, para orar, precisa ter coerência. Vou mostrar uma coisa. Ah, Senhor, eu quero muito ter saúde. Oração com coerência, tá? Senhor, me dê saúde, Senhor, me dê saúde. Aí eu saio daqui, como 4 pedaços de pizza, tomo 3 litros de Coca-Cola, tomo 2 potes de sorvete, amanhã um pratão de feijoada, de tarde um bolo de cenoura com café com leite. Parece muito engraçado, não parece? Não tem coerência a sua oração. Senhor, faz meu marido me ver como uma princesa. Mas não gosta nem de lavar o cabelo. Se eu fosse você, não ria, teria vergonha. Eu não vim aqui arrancar risinho de ninguém. Se eu fosse você, teria vergonha. Senhor, eu quero muito que o meu marido tenha olhos só para mim, mas não gosta nem de tomar banho. Nem banho. E você sabe que Deus está falando. Eu não gosto nem de me arrumar. Cada um é cada um. Cada uma tem seu jeito. Mas existem coisas que são básicas. Se você não gosta, você não devia ter casado. Você está sendo egoísta. Que seu marido não casou por causa disso aí. Ele casou por causa daquilo lá. Tá entendendo? Não é isso aí. É aquilo que estava lá. Não tem coerência. Existem orações que não têm coerência. Senhor, me faz uma mulher próspera, mas o meu carrinho da Shopee nunca esvazia. Não tem lógica. Senhor, me faz uma mulher de oração, mas a língua dela é só para caluniar, fofocar. Não tem lógica. Me faz uma pregadora da tua palavra, mas eu não leio a Bíblia. Me faz uma mulher usada para expulsar os demônios, para que quando eu levantar para ministrar, se caso ele se opor contra mim, o Senhor venha e coloque ele no lugar dele. A sua oração tem que ter coerência. Aí a Bíblia diz, estou terminando, a Bíblia diz que quando a menina vê o pai fala para ela: você acabou comigo. O pai conta o voto que fez. A filha ouve aquilo que o pai fala: pai, me dá 2 meses para chorar a minha virgindade. A menina vai pelos campos, passa-se 2 meses chorando, lamentando, porque ela não ia poder construir família, poder ter marido. E quando ela retorna, o sacrifício foi feito. Mas escute, Jefité está no luto, vivendo dias de dores. Há um povo chamado Efraimita. O povo de Efraim manda um recado para Jefité: Jefité, por que é que você não chamou a gente para lutar com você? Peraí, para a guerra eu preciso te convidar para você vir lutar comigo? A Bíblia diz que esse Jefité, ele mente. Aquele mesmo que orou, agora está mentindo. Aquele mesmo que fez uma oração, fez um voto,
sem pensar, sem calcular, agora está mentindo, falando, eu chamei vocês. Mas vocês não vieram. Eu dei a minha vida por vocês. E agora Deus me honrou. Me deu vitória. Sabe o que os efraimitas falaram para ele? Porque você não nos chamou. Nós vamos pôr fogo em você e fogo na tua casa. A Bíblia diz que quando Jefté ouve isso, ele bate no peito e ele fala, bom, eu não queria guerra, mas se é a guerra que vocês querem. Há uma guerra sanguinária acontecendo. Muitos efraimitas morrem. E aqueles que se salvam vão querer escapulir pelos vales do Jordão. Escute bem. Vales do Jordão. Pequenas passagens que tem perto do rio. Efraimita quer fugir pelo Val do Jordão. Gente que não ora, ameaça a vida da outra e depois foge. Gente que não ora, taca terror na vida do outro, mas depois foge. A Bíblia diz que os homens de Gileade vão para os vales do Jordão. E há uma ordem de Jefté. Todo mundo que vier passar pelo Val do Jordão, você pergunta se é efraimita. Se ele disser que sim, você corta a cabeça. Aí vem, ó. Efraimita. Vestidinho de gileadita. Escute. Você pergunta, é gileadita ou é efraimita? Se ele falar que é gileadita, você deixa passar. Mas se ele falar que é efraimita, tu corta a cabeça. E vem. Vestidinho de gileadita. Cabelinho de gileadita. Rococó de gileadita. És tu gileadita ou efraimita? Efraimita. Pescoço cortado, cabeça caída. É gileadita? Pode passar. Aí ele começou a ver que estava passando muita gente. Ele falou, peraí que eu vou mudar esse negócio. Se passar, você vai pedir a senha do livramento. Qual é a senha do livramento? Você vai pedir para todo mundo que passar pelo Jordão pronunciar a palavra chibolete. Está escrito. Juiz. Só que efraimita tinha um probleminha na dicção. Porque efraimita tem problema com a língua. Você vai pedir para falar chibolete. Se ele não pronunciar chibolete, se ele falar cibolete, corta o pescoço dele. Porque ele é mentiroso. Porque a gente conhece quem ora. És efraimita ou gileadita? Gileadita. É? Fala pra mim, chibolete. Cibolete. Corta a cabeça dele. Mais de 40 mil cabeças ficaram cortadas no Val do Jordão. Porque é reconhecido quem ora. Não pode dar um aleluia? O povo sabe quem você é pela tua língua, pela maneira que você se expressa. Eu trabalho em Lavras com duas pessoas, muitas pessoas, mas tem duas lá que é da congregação cristã. Nunca vi falar tanto palavrão na minha vida. Tanto palavrão na minha vida. É tanto palavrão que meu ouvido dói. E quando elas abrem a boca para falar, que elas percebem que eu estou lá, elas falam, aí ele está aí.
terminando. Talvez você esperou que essa noite seria a noite para pular, subir sair marchando aí na igreja igual doido. É noite de concerto, é orando em todo tempo e vigiando a tua língua. Tem gente aqui precisando de libertação, mas as orações estão sendo impedidas por causa da tua língua. Na igreja, bela viola. Em casa, pão bolorento. É noite de gente ser curada. É noite que Miguel quer descer para a resposta chegar. Estamos no 45º Congresso de Oração, orando em todo tempo, sendo atentas, vigilantes. Eu vou orar em 2 minutos. Se essa mensagem pregada, porque eu pedi a Deus, seja aquela mensagem, Pai, aquela que o povo vai subir nas câmeras, vai até balançar nos lustres. Não te chamei para isso, te chamei para a verdade. Doa quem doer, vai pregar o que eu mandei pregar. Recalamaçaio. Se você entendeu a mensagem e sabe que não dá para passar o Val do Jordão, porque a tua língua anda condenando, eu quero te convidar para frente agora, para que a tua cabeça não caia no meio do rio. Eis aí a tua oportunidade, é agora. Se você tem sentido que a sua oração não tem sido respondida por causa de alguma coisa, a tua oportunidade é agora. Não adianta mandar mensagem no Instagram depois, chamada de vídeo, pelo amor de Deus. Ai, mãe, eu não vou me expor. Nós estamos diante de um inimigo que não é uma barata. Nós estamos diante de um inimigo que não é uma formiga. É a arma que ele tem usado contra você. Mas é noite que Deus quer quebrar cadeias, correntes, fazer milagre acontecer no meio da sua igreja, salvar almas, libertar pessoas. Se você ouviu a mensagem e precisa que a igreja do Senhor se levante em seu favor para orar, é agora. Tem alguém? Terianda namassaio. Ei, canamastame como a neve anda na me faz. Estou entregando o microfone. Estou te convidando. Oh, aleluia. Porque Deus não mente. Porque Deus não mente. Ele disse para mim, fala e não dê muita oportunidade. Quem precisa ir, eu vou restaurar, vou curar e vai acabar o problema. Oh, glória. Eu estou indo embora. Depois não fala que o congresso não foi uma bênção. Eu andei 4 horas para sua cabeça não cair no Rio do Jordão. Há 3 meses eu não vejo meu filho. Ele chegou lá em casa meio-dia. 1 hora eu entrei no carro e andei 4 horas para chegar aqui. Porque Deus tem prazer na sua alma, na sua vida. Estou encerrando, tem mais alguém? Pastor Josué, o senhor desce comigo para orar?